Não há crise fiscal no Brasil. Por mais que o Congresso no Brasil tenha, de uns tempos para cá, essa síndrome de poder executivo, só que ele só quer ser executivo na parte boa, de gastar. Eu entendo que nós estamos bem servidos de programa social. E o Bolsa Família é o carro-chefe. Por que a meta de inflação não pode ser discutida? É sempre quanto menor, melhor? Não necessariamente. Então bota zero de inflação. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Valor em Pauta, podcast da Suno para conectar você a mercado financeiro, a economia, política, gestores, de uma maneira fácil e didática. E hoje temos um convidado muito especial, uma segunda visita que ele faz aqui conosco, mas antes de apresentá-lo, do meu lado, Rafael Pérez. Fala, Rafa, tudo bem? Fala, Sung, fala pessoal. Hoje é a visita que vem pela segunda vez, né? Então quer dizer que foi bom, né? O primeiro podcast, primeira vez que isso acontece, sinal de que tem bastante coisa para falar. Sem mais delongas, obrigado, Felipe Salto, por ter aceitado novamente este convite para falar com a gente. Eu que agradeço, Sung, Rafael, prazer estar aqui com vocês. E eu fiz esse convite porque eu estava lendo um artigo seu no UOL. Para quem não conhece, o Felipe ele é economista do UOL e do Estadão, e eu vi um artigo muito importante, que é aquele que não há crise fiscal no Brasil e o plano real das contas públicas. E me achou muito interessante porque você é uma pessoa que, e aqui até passar a palavra, você vem do setor público, está no setor privado, talvez você está tendo um olhar diferente que os economistas aqui da Faria Lima não estão enxergando. E esses artigos foram essenciais. Você podia trazer um pouquinho essa visão para a gente, por favor? Eu escrevi esse artigo no UOL, na minha coluna, né, que é semanal, porque justamente se tem uma coisa no debate público que é ficar fazendo o terrorismo, né? Eu me considero um fiscalista. Eu sou a favor de que a gente tenha superávit de novo nas contas públicas. Para quem está nos assistindo, o superávit primário é a receita superar a despesa, sem considerar o gasto com juro da dívida, que é uma despesa também, mas que foge um pouco ao controle direto, né, dos gestores da política fiscal. Mas esse terrorismo me incomoda, porque quando a gente ouve determinadas análises, parece que o mundo vai acabar, que o Brasil vai quebrar e coisas do tipo, e não vai. Tanto é assim que tem uma demanda gigantesca por títulos públicos. É só olhar lá na Warren, por exemplo, a gente tem uma mesa muito importante de títulos públicos, sobretudo de NTN-Bs, né, que são os títulos que têm um componente pré-fixado e também a inflação. E essa demanda por títulos é constante e crescente. E o Tesouro tem um caixa gigantesco. São duas evidências importantes. A outra questão é que o nosso balanço de pagamento, se pegar nos anos 80, as crises que a gente passou, sempre tiveram um componente externo. Então tinha um déficit externo importante, tinha uma dependência de recursos do exterior para financiar as nossas contas externas, e também a dívida pública tinha um componente externo grande. Nada disso está presente hoje. A gente tem reservas internacionais gigantescas. Se comparar com o México, por exemplo, que recebeu uma redução da nota de uma das agências de classificação de risco, né, da Moody's, recentemente, as nossas reservas são de 50% a 60% maiores que as do México. Só para comparar com um país mais ou menos parecido com a gente, né, com o Brasil. Então, essas condições positivas, elas não resolvem os problemas, mas elas mostram que nós estamos distantes de uma crise de insolvência do Estado e tal. Por isso que eu pus esse título polêmico, né? Não há crise fiscal no Brasil. Mas quem foi além do título, como vocês, percebeu que eu também coloco no artigo a necessidade de resolver os problemas fiscais. Quais são esses problemas? Tem uma dívida alta e uma dívida crescente. Quando a gente fala que é alta, tem que comparar com alguma coisa, comparando com a média dos emergentes, né? Então, os países comparáveis ao Brasil têm uma dívida que é de cerca de 20 pontos percentuais do PIB menor do que a nossa, 18 a 20. Além disso, a nossa dívida cresce ao longo do tempo. Então, esse problema precisa ser resolvido. O governo atual conseguiu estancar a sangria, porque nós estamos com um déficit primário que esse ano vai fechar em torno de 0,4% do PIB,
que é mais ou menos igual ao do ano passado, até um pouquinho melhor, foi 0,48 no ano passado. E para o ano que vem, a minha projeção lá na Warren também é 0,4. Então, qual que é o problema? O problema é que, apesar desse déficit estar mais ou menos estacionado, ele não é suficiente para equilibrar a dívida em relação ao produto interno bruto. Então, precisa ter superávit de novo. Como é que faz para ter superávit? Aí é que são elas, né? Porque aí tem que colocar o dedo nas feridas. Então, tem o problema da indexação do gasto ao salário mínimo, por exemplo, previdência ou abono salarial. Tem uma multiplicidade de benefícios sociais que precisaria ter uma unificação para dar mais nacionalidade e para reduzir também. Tem a questão das vinculações à saúde e educação, elas crescem automaticamente, esses recursos, né, da saúde e educação, quando a receita também cresce. Então isso é ruim, porque o gasto deveria crescer quando eu percebo que preciso de mais gasto. Então, se eu estou avaliando os gastos que já são feitos e percebo que preciso de mais, tudo bem. Aí vamos encontrar então espaço no orçamento para isso. Agora, só porque a receita cresceu, eu sou obrigado a gastar mais? É uma coisa irracional, né? Ineficiente. E, além de tudo, pressiona também o déficit, né? Cortar os subsídios e subvenções, esse plano safra gigantesco que saiu de todo o controle, ainda mais para o agronegócio que não paga imposto no Brasil, ou paga muito pouco. Gastos tributários também, as renúncias de receita. Então tem uma avenida de coisas aí que precisam ser feitas. Perfeito. Inclusive, né, você até trouxe essa conta, né, que fica até fácil de entender, né? Hoje a gente tem um déficit mais ou menos 0,4, 0,5, e você defende que a gente tem que caminhar para um superávit, obviamente que não precisa ser no ano seguinte, mas caminhar para um superávit ali na 1,5%, 2% do PIB. Isso dá um ajuste fiscal de mais ou menos aí 250, 300 bilhões, um período aí de alguns anos, né, 2, 3 anos. E aí eu queria te ouvir justamente isso. De onde que viria? Você comentou um pouco algumas medidas, mas eu acho que eu queria entender mais quais, na sua visão, são as medidas que teriam mais peso nesse ajuste fiscal, da onde que a gente precisa focar mais, da onde que dá para tirar mais, e também naquela questão que você fala desse ajuste fiscal, ele precisa ser moral, né? Ou seja, não dá para eu começar a cortar um monte de gasto social e não atacar também o andar de cima, né? Então eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, né? Das medidas que têm mais peso e como fazer esse ajuste fiscal, porque ele precisa ser politicamente viável, né? Pois é, eu entendo o seguinte, que não dá para a gente ficar dizendo que o problema fiscal vai ser resolvido com mudança no salário mínimo, por exemplo, se a gente continuar convivendo com juízes, desembargadores, membros de outros poderes ganhando 500 mil, 600 mil, às vezes até mais por mês. Mas o teto remuneratório constitucional é de 46 mil. Sim, mas só que eles concedem para eles mesmos vantagens, indenizações, o diabo, e isso acaba levando a uma média salarial muito alta. Pô, então, não dá para você ter uma lista de ajuste fiscal que não tenha no topo essas medidas moralizadoras. Então, tem que começar por isso. Não tem mais super salário. Quer ficar rico, vai para o setor privado. Agora, tem que pagar bem os servidores que assumem risco, que estão em cargos importantes. Então, pode-se até discutir um reajuste do teto remuneratório. Sou a favor. Acho que 46 é pouco. Quem está nos ouvindo vai falar, que absurdo, a renda média do brasileiro é menos de R$ 2.000. Mas essas pessoas prestaram concursos que são difíceis para assumir funções que, sem essas funções, o Estado brasileiro não existiria. As políticas públicas não existiriam. O Estado de Direito não existiria. Então tem esse outro lado também. Precisa ter uma reforma administrativa que não só combata os supersalários, mas que valorize essa elite burocrática no sentido weberiano da palavra, né? Da burocracia que sustenta realmente o Estado. Então, esse é o primeiro item da lista, combate ao supersalário. Tem que acabar com esses gastos tributários que saíram de controle. Tem 620 bilhões de reais. O que são os gastos tributários? São as renúncias de receita. Então, por exemplo, nós três que estamos nessa mesa aqui, nós podemos nos beneficiar dos chamados abatimentos no imposto de renda. Então, a gente vai num hospital de São Paulo ou num médico, paga uma consulta caríssima, depois vai lá na declaração do imposto de renda e abate esse valor.
Bom, isso não faz nenhum sentido, porque a gente pode pagar pelo serviço de saúde. Então, isso representa só essa coisa dos gastos com saúde tributários, 25 bilhões de reais. É muita Por coisa ano, né? por ano. E vai crescendo, né? E contando, né? Como diz o jargão aí. Então, esse é um exemplo. Tem outro exemplo, que são as renúncias fiscais da Zona Franca de Manaus, o Simples Nacional, as filantrópicas. E aí tem que separar o joio do trigo, porque também as Santas Casas, por exemplo, estão dentro das filantrópicas. Elas fazem um serviço que hoje é fundamental para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Só que aí tem um outro problema. A tabela SUS, que é a referência para pagar os procedimentos, ela está super defasada. Então, como é que se compensa isso? Os parlamentares ficam mandando emendas. Então, manda 500 mil para a Santa Casa do município e tal. Aí custeia lá 2, 3 meses da Santa Casa e depois precisa de outra emenda. Então, nós estamos num modelo de financiamento do Estado que é ineficiente. É isso que precisa ser debatido. E aí tem que reformar a lei orçamentária, a Lei Geral de Finanças Públicas, que é lá do governo João Goulart, que para sua época foi moderna, 1964, antes do governo militar, que é uma lei de abrangência nacional, ou seja, afeta estados, municípios e a União. Ela define conceitos, procedimentos e tal, mas está defasada. Depois de 64, teve uma Constituição, chamada Constituição Cidadã, que recepcionou essa lei geral e prometeu modernizá-la. Até hoje não foi modernizada. Até a lei de responsabilidade fiscal a gente já aprovou, com regras e tal, e a lei geral de orçamento ainda não. Então, respondendo melhor, Rafael, eu acho que as medidas só vão ter respaldo e apoio da população se você mostrar que está pegando o andar de cima também. Nesse aspecto, o Haddad foi muito bem, porque, por exemplo, fundos de investimento exclusivos não eram tributados. Os pobres mortais que põem lá suas economias em fundos que os bancões oferecem, tinham o come cotas. Os fundos exclusivos não tinham. Então, medidas como essas são importantes para você ter o respaldo, ter o apoio da população. E, claro, tem que ter o convencimento do Congresso também. Daí a liderança do presidente da República é muito importante. Tem uma pergunta que eu fiz, eu e o Rafa a gente fez quando a gente montou o roteiro, não combinamos e eu tô mesclando porque é uma dúvida que eu tenho que é, o Brasil faz muitas regras e vai um pouco na essência da sua resposta, mas eu queria tentar aprofundar isso, que a gente tem as leis que você trouxe do João Goulart, nós tivemos lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, o novo arcabouço fiscal, o senador Renan Calheiros propôs uma medida para tentar controlar a trajetória da dívida, que seria o multiplicador da receita líquida, se eu não me engano, e aí o governo teria que fazer alguns ajustes. O novo arcabouço é positivo, mas tem alguns descontos envolvidos. A gente faz um monte de regra e não resolve o problema. Qual que é o seu diagnóstico em relação a isso? Você sintetizou bem. A gente é pródigo em criar regra fiscal. É bom descrever uma legislação, mas não é tão pródigo em cumprir essas regras, né? Se você pegar as regras fiscais do Brasil, teve, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, antes disso, nos anos 80, teve um conjunto de reformas modernizantes, com a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, que faz uma gestão excepcional da dívida pública, profissional, com uma carreira excelente, né, de profissionais, servidores públicos muito bons, muito qualificados. Antes não. Antes a gestão da dívida era misturada com a política monetária. Era o Banco Central. Tinha um orçamento que era cuidado pelo Banco do Brasil e pelo Banco Central, a chamada conta movimento, foi extinta. Então teve reformas lá nos anos 80, houve reformas importantes. Depois, anos 2000, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um marco importante. A renegociação das dívidas dos estados e municípios, também governo Fernando Henrique. Depois você teve outras reformas, né? Teve a reforma da Previdência, a criação do FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, e teve, com o governo Temer, a chamada emenda do teto de gastos, que ela pecou, a meu ver, por um excesso, né, de rigor, e não tinha flexibilidade, que é uma coisa que a literatura
de regras fiscais recomenda. A regra tem que ser impositiva, tem que ter lá o enforcement, né? Mas ela também tem que ser flexível, senão fica um negócio incumprível. E aí o que acontece? O que aconteceu no governo anterior, e aí o ministro Paulo Guedes tinha razão, precisou alterar uma vez por ano, em média, a PEC do teto, né, a Emenda Constitucional 95 de 2016. Mas ela deixou alguns elementos importantes. Por exemplo, agora o ministro Gilmar Mendes está propondo uma súmula vinculante, que é uma espécie de consolidação das decisões da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a questão da responsabilidade fiscal. E espero que seja aprovada essa súmula, né? Porque ela pode ter uma implicação muito importante para todos os entes, inclusive os governos subnacionais, os estados, os municípios, mais a União e todos os poderes. O que pretende essa súmula? Dizer o seguinte: você não pode tomar nenhuma decisão que tenha implicação fiscal, uma renúncia de receita, um aumento de gasto, sem mostrar a compensação. Aliás, sem mostrar o custo e como vai compensar esse custo, né? Recentemente, o Congresso tinha aprovado a prorrogação da desoneração da folha, o que já era um disparate por si só, porque nós, economistas, já tínhamos avaliado isso, e economistas de diferentes matizes, né? Mostrando que a desoneração não era uma boa medida, não gerava emprego adicional, não gerava renda adicional. O Congresso foi lá, aprovou a prorrogação, sem mostrar o custo e sem a medida de compensação. Espetou a fatura lá no guichê do Tesouro, 25 bilhões, e aí o Tesouro, a União, por meio da Advocacia Geral da União, judicializou. Foi bom, porque aí o Supremo decidiu o seguinte: não pode. Você tem que mostrar qualquer medida que tenha custo, você tem que mostrar esse custo e compensar. E aí, citando um dispositivo que foi introduzido pela Emenda 95, a emenda do teto, né? Que é o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Uma parte da Constituição que trata de regras e questões transitórias e tal. E lá nessa parte da Constituição, nesse artigo 113, está colocado uma coisa óbvia. Toda medida, proposta legislativa, decisão de qualquer poder tem que ter o custo explicitado e a compensação. E aí, esse dispositivo também cita a lei de responsabilidade fiscal. Então, a súmula que está sendo proposta pelo ministro Gilmar Mendes deve ser aplaudida. Espero que seja aprovada por unanimidade, né? Então, essas regras fiscais, elas não servem para muita coisa se a lei não pega. E o Brasil tem essa coisa, né? A lei que pega e a lei que não pega. Então, o que o ministro Gilmar está fazendo é dar um empurrão nessa questão da responsabilidade fiscal e tentando colocar um pouco de ordem nessa situação. Não adianta agora o novo governo que vai assumir em 27, seja o próprio presidente Lula ou seja outro eleito, recriar todas as regras e pede um ano inteiro para discutir o arcabouço fiscal, a regra de resultado primário, o gasto. Na verdade, tem que tomar logo as medidas de ajuste. É isso que precisa, né? Inclusive, né, falando até do arcabouço fiscal, você até defende que sejam feitas algumas mudanças nos parâmetros. E aí eu queria te ouvir em relação a isso. Quais mudanças você acredita que seriam ideais para tornar o arcabouço um pouco mais, talvez, eficiente no controle dos gastos e tentar estabilizar a dívida pública? Eu entendo que o novo arcabouço fiscal, que é uma lei complementar também, né? Lei Complementar 200 de 2023, foi uma boa inovação. Tem colegas que criticam, mas acho que estão errados, né? Porque, enfim, primeiro porque eu já defendo isso desde que o arcabouço foi aprovado e eu acho que as coisas caminharam naquela direção que foi pretendida, mas isso não impede correção de rumos, correção de rotas, ajustes. O arcabouço é uma lei complementar que diz o seguinte: as metas de resultado primário têm que ser suficientes para que, até o 10º ano contado a partir da promulgação da lei, 2023, então 10 anos, a dívida em relação ao PIB tem que estabilizar. Ela precisa estacionar. Isso é muito importante, porque eu não posso ter qualquer meta de resultado primário. Eu tenho que ter metas que levem a essa estabilização da dívida.
E aí pode-se discutir, mas o governo não está cumprindo as metas que ele propôs inicialmente. Tanto que as metas foram alteradas, né? Em 2024 para 2025, o governo foi punido por essa questão. O mercado puniu o governo, né? Avaliou que o risco tinha aumentado. Claro que juntou com o cenário externo também, o Trump com as maluquices dele, com o tarifaço e tal. Mas essa questão fiscal foi importante, porque mudou-se ali aquele compromisso inicial de metas mais rigorosas. Já era para a gente ter superávit a essa altura do campeonato. E nós vamos terminar o atual mandato presidencial com déficit. Então, o que precisa? Já tem lá as metas e tem um limite de gastos. Esse limite de gastos ele só pode crescer até 2,5% acima da inflação. E tem um piso também para crescimento que é de 0,6%. Eu acho que precisa apertar um pouco essa regra, porque o 2,5% é muita coisa. Acho que o PIB potencial do Brasil deve estar em torno de 2,5%. Então, nós estamos permitindo que o gasto cresça praticamente igual ao crescimento médio do PIB, vamos dizer assim. E, na verdade, como a despesa está muito alta, eu preciso que durante algum tempo ela cresça abaixo do PIB. Acima da inflação, ao meu ver, mas abaixo do PIB. Então, nos 2 primeiros anos do mandato, você poderia colocar 1% no lugar desse 2,5%. Então, é só uma mudança paramétrica, não é jogar tudo fora e começar de novo, né? Aliás, o novo arcabouço foi bom porque ele não jogou tudo fora. Ele bebeu da fonte do teto de gastos, tanto que ele tem também um limite de gastos, e também bebeu da LRF, tanto que ele também contempla uma meta, né, para o resultado primário e tal. Então, acho que é isso. Precisa de alguns ajustes. Esse seria o principal. Também evitar essas políticas por fora do orçamento, que alguns colegas fazem também o terrorismo em cima disso, do parafiscal, né? Soma alhos com bugalhos e chega em contas de centenas de bilhões. Mas, a despeito disso, existe sim um problema parafiscal, que são os fundos. Então, você tem o Fundo Garantidor de Operações, o Fundo Garantidor de Investimento, tem o BNDES, que gerencia parte desses recursos. E aí, essas políticas não passam pelo primário, mas afetam a dívida pública. Então, isso também afeta a demanda agregada, afeta a inflação, pressiona a taxa de juros e sai um pouco do controle do regramento fiscal, né? Tem um ponto que a gente está conversando de resultado primário, que é a diferença entre receitas e despesas, e eu queria tentar destrinchar aqui. Como que você está olhando a parte das receitas, que foi um ponto que o governo atual olhou com um ponto mais importante? Você já comentou ali das questões offshores, tem a questão das bets, por exemplo, que eu acho que foi importante para fazer uma recomposição, mas queria ouvir um pouco do seu lado. E das despesas, eu queria olhar um pouco mais os tipos de gastos. Fala-se muito hoje porque a gente gasta mal de forma ineficiente, não fazemos avaliações de políticas públicas de forma adequada. E o governo tocou muito questões, por exemplo, de o pente fino sobre alguns benefícios que estavam, de certa forma, distantes para alguns cadastros. Você acha que é suficiente a gente continuar nessa direção? Eu sei que já trouxe alguns pontos importantes, né, mas além do resultado primário, como que você está enxergando esses dois lados que a gente pode atacar para o próximo governo a partir de 2027, principalmente? Então, do lado das receitas, tem muita coisa para fazer ainda, né? Tem essa opinião rasteira de que o Brasil já tem uma carga tributária muito alta e tal. A carga tributária é alta quando comparada com os países em desenvolvimento. Uns 10 pontos mais alta em média. A nossa carga está em torno de 33% do PIB, carga tributária. Só que ela é muito regressiva. Então, tem muita iniquidade. Tem muita isenção para quem não deveria ter. Tem uma tabela do imposto de renda que coloca na mesma página quem ganha, por exemplo, um servidor público que está ganhando bem, ele recolhe 27,5%. Alguém que está no setor privado e que ganha muito mais, 20 vezes mais, 30 vezes mais, também 27,5%. E pior, a alíquota efetiva desse que está no setor privado é muito mais baixa, porque ele recebe, por exemplo, distribuição de dividendos. Agora o Haddad fez uma coisa importantíssima na reforma do imposto de renda, que foi a fixação de um imposto de renda mínimo.
de 10%, em termos de alíquota efetiva, né? Então, a alíquota efetiva do andar de cima lá era de 3%, não 27,5%. Quando você faz sua declaração de imposto de renda, lá no programa da Receita, no final tem lá a alíquota efetiva. Ele pega tudo que você recolheu ou vai recolher e divide pela renda tributável total. Aquela é a alíquota de fato que você está recolhendo. E para os mais, quanto mais rico, menor aquela alíquota, porque os mais ricos têm mais mecanismos para fugir do imposto. Além dos títulos isentos, né, como por exemplo LCI, LCA, que é um disparate, você quer estimular o investimento em setores como o setor de construção civil e o agronegócio, é uma decisão política. Mas precisa ser zero a tributação para essa captação de recursos? Não, não precisa. Né? Até porque compete com os títulos do Tesouro. Então é muito ruim. Então tem muita coisa para fazer do lado da Receita. Inclusive aumentar a tributação dessa turma que não paga imposto no Brasil, que paga muito pouco imposto. Né? Até para você melhorar o andar de baixo também. Estimular os pequenos empreendedores e tudo mais. Agora, do lado da despesa, é o nosso calcanhar de Aquiles principal, porque a gente vai empurrando com a barriga. Faz uma mexida aqui a colar, mas não enfrenta estruturalmente esses problemas, né? Então, o gasto obrigatório está crescendo muito. A despesa primária total cresce 2 vezes o crescimento do PIB. Por que dá para fazer isso, né? Porque a receita está crescendo também, 6%, 7%, acima da inflação. Mas a receita não vai crescer para sempre nesse ritmo, né? A economia está entrando em desaceleração também por conta dessa política monetária, digamos, estranha, né? Ou extremamente A conservadora. gente vai falar disso daqui a pouquinho. E isso também tem implicações sobre o gasto, né? 1 trilhão de gastos com juros não é brincadeira. Antes de passar para a parte de política monetária, eu queria fazer uma última pergunta nessa parte de fiscal. Você costuma defender uma reforma orçamentária, né, para justamente modernizar esse processo de elaboração do orçamento público. E aí eu queria entender como é que é essa sua proposta, a sua visão, né? Como é que seria essa reforma? Quais mudanças que você considera mais importantes para o planejamento fiscal ficar aí mais previsível, com um horizonte de longo prazo? E eu posso complementar, eu sempre gosto disso levar em palestras, porque o ouro tem orçamento e se quase 43% nos meus últimos cálculos, colocar 40% vai para gastos previdenciários, 20% ali para funcionalismo, 20% para outras despesas, sobra 10%, colocar em números grandes, ou até menos, 7% para as despesas livres, as discricionárias, tem as emendas parlamentares que pegam um pouco, sobra 150 bilhões no total para o governo ter liberdade para investir, pagar bolsa de estudo para as pessoas irem para fora, emissão de passaportes, comprar papel para os ministérios, manter a manutenção da máquina pública, né? E isso para mim é insustentável. Então, uma parte do risco fiscal que as pessoas só falam de dívida, para mim tem que olhar um pouco o orçamento também. E aí, acho que essa pergunta acho que é fundamental para responder a minha dúvida. Como consertar isso, essa pizza que está se encolhendo cada vez mais a parte discricionária também? Eu atualizei recentemente essa conta da rigidez orçamentária e se a gente pega o orçamento primário todo, 95,3% é gasto obrigatório. Por que ficou tão alto assim? Na época do teto de gastos, 2016, eu e o Zé Roberto Afonso, a gente escreveu um artigo para a revista Conjuntura Econômica lá da FGV e a gente calculava na época 89%, já era alto. Agora está em 95,3%. Porque você tem gastos que você não consegue escapar, então previdência, pensões, abono salarial, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, os salários dos servidores também, e as emendas parlamentares que se tornaram positivas também, os subsídios e subvenções, os precatórios. Então, sobra 4,1, de volume de 4,7% do orçamento só, dá uns 200 bi, para você fazer as políticas de custeio da máquina, bolsa de pesquisa, investimento. Então não dá. Você está espremendo esse espaço discricionário e levando a máquina a bater pino em algum momento do tempo. Só não vai bater pino em 2027, chamado shutdown,
como o próprio governo tinha mostrado, aliás, no PLDO, ele mandou isso no anexo, mostrando que a despesa ia ficar negativa. Nunca vi isso num documento oficial, para mostrar, na verdade, que ia estourar, né? Porque aprovou-se a emenda 136 no ano passado, que é aquela emenda dos precatórios, que vai permitir contabilizar numa escadinha os precatórios a partir de 27. Isso vai dar uma certa folga, mas só empurrou o problema com a barriga. Então, a reforma orçamentária, ela tem que cuidar, a primeira coisa que ela precisa cuidar é a classificação das despesas. Por que que o investimento, que é a despesa pública mais nobre, é discricionária e o gasto com o pessoal é obrigatório? A emenda parlamentar, que muitas vezes é ineficiente, que é gasto pulverizado, para não falar em corrupção, é considerada agora impositiva, e o investimento para valer em obras de infraestrutura relevantes, que tem multiplicador econômico elevado, essa não é obrigatória. Então, a classificação das despesas, a questão da impositividade do orçamento, o orçamento tem que ser cumprido. E o orçamento é de iniciativa do Executivo, não é do Congresso. Por mais que o Congresso no Brasil tenha, de uns tempos para cá, essa síndrome de poder executivo, só que ele só quer ser executivo na parte boa, de gastar. Na parte de controlar o gasto e tudo, e aumentar a receita, ele não quer. Aí ele protege as bets, aí ele vota contra as decisões do governo e os projetos para fazer ajuste fiscal, né? Faz proselitismo com essas pautas bomba agora que estão aí. A gente calculou que as pautas bomba podem ter um efeito sobre a dívida pública ao longo do tempo, até 2035, de 1,7 trilhão de reais. Então, a reforma da lei orçamento, da Lei Geral de Finanças Públicas, a Lei 4.320, a primeira coisa que ela precisa fazer é a questão da classificação das despesas. Porque essa questão parece uma questão secundária, contábil, mas na verdade não é. Porque a LDO ela está sofrendo de obesidade mórbida, né? E esse problema é muito grave. Precisa fazer mais do que uma dieta temporária. Tem que fazer uma coisa estrutural mesmo, um ajuste para valer, porque ela foi crescendo. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei que prepara o orçamento. Fomos enfiando lá na LDO um monte de regrinhas para ir adaptando essa legislação orçamentária, dado que nós não temos uma lei geral. Então você cria o teto de gastos, aí vai e adapta a LDO. Aí, bom, não tem mais teto de gastos, agora é a Lei Complementar 200, vai lá e mexe na LDO. Agora o governo criou um programa importante que ele precisa ser obrigatório. Então vamos colocar lá na LDO que essa despesa vai ser obrigatória. Não, mas peraí, precisa ter uma lei geral que me diga o que é obrigatório e o que não é. Esse conceito de discricionário também, na verdade, pela Constituição nem deveria existir. Porque a Constituição ela usa dois verbos diferentes para receita e para despesa. Ela fala que a receita é estimada. O executivo estima a receita e o executivo, e não o legislativo, fixa a despesa. A despesa é fixada, não é para ser mudada. E a receita é estimada. Ah, mas o legislativo não pode fazer nada? Pode. A Constituição manda que ele dê parecer sobre o orçamento e fiscalize. Ela permite também ao legislativo emendar o orçamento, desde que ele cancele uma despesa. Então, você quer emendar? Você precisa cancelar uma despesa. E o Congresso tem que aprovar isso, né? A outra hipótese é para corrigir erros e omissões, que aí foi a esperteza do Congresso em 1989, quando o Sarney tinha uma popularidade muito baixa, e aí foi o primeiro orçamento já sob a Constituição de 88, e o Congresso falou, parece que a gente pode reestimar a receita, porque a gente pode simplesmente interpretar que a receita está errada, a estimativa. Vamos reestimar essa receita para cima, e aí a gente pode fixar emendas. E aí foi o ovo da serpente. A serpentona está aí, grandona, cada vez mais firme, né? Mais saudável e tal, né? Ou não tão saudável. Não saudável para nós, né? E isso só foi piorando, porque daí veio com a Dilma a emenda 86 de 2015, que tornou as emendas impositivas, ou deixou isso passar. Aí gostaram da ideia, tornaram as emendas de bancada estadual também impositivas. Depois veio o orçamento secreto. Depois as emendas de comissão, que eram muito pequenas, agora estão gigantes, né?
Então, a reforma orçamentária tem que cuidar de tudo isso, tem que botar a bola no chão. Problema da classificação dos gastos, a questão de recuperar esse espírito da Constituição, no sentido de mostrar que o orçamento é, sim, impositivo, e a exceção é o discricionário, o investimento tem que ser impositivo. Ah, mas como é que eu vou fazer a gestão fiscal? Tudo que está no orçamento tem que ser pago? E se a receita não vier a contento? Por isso que tem que ter um bom cenário macroeconômico por trás, como nos Estados Unidos, que não é exemplo para muita coisa, mas para isso o Congressional Budget Office, o CBO, que é a instituição fiscal independente deles, né? Nós temos a nossa também, que vai completar 10 anos agora em novembro, que eu tive a honra de ser o primeiro diretor executivo. E ela deveria ter as suas projeções subsidiando o processo orçamentário. Ah, mas aí vai ser só as projeções da IFE? Tudo bem, então vamos montar um comitê, você pega projeções do governo, da IFE e da academia, por exemplo. O importante é que essas projeções sejam bem feitas, com cenários alternativos, para que aí sim o processo orçamentário passe a ser mais realista. E aí eu posso falar em despesas que vão se movimentar menos ao longo do ano e que eu vou poder cumprir esse orçamento para valer. Hoje a gente tem um plano plurianual, por exemplo, que é para 4 anos, e a lei orçamentária deveria se basear nesse plano. Na verdade, acontece o contrário. O plano vai sendo ajustado de acordo com as necessidades de curtíssimo prazo. Vê se tem alguma manchete da Folha de São Paulo sobre o plano plurianual. Nenhuma. Agora, tem rios de tinta em todos os principais jornais sobre a meta fiscal, a própria LDO e a lei orçamentária. Não é à toa. É porque o dinheiro, a partilha dos recursos, se dá no orçamento. O PPA ninguém está ligando. Tem lá as metas físicas de quantas UBSs vão ser construídas em cada localidade. É um negócio quase chinês de planejamento. Mas que não é seguido, ninguém dá bola. Então precisa também que essa Lei Geral de Finanças Públicas imponha novamente o planejamento, que é uma premissa importante da Constituição. O planejamento estatal foi jogado no lixo. Por quê? Porque os economistas liberais, etc., acharam que bastaria o tripé macroeconômico para resolver todos os nossos males. Surpresa, não resolvemos. Né? Eu acho que a única vez que eu vi o plano plurianual tá nos jornais foi quando a Simone Tebet comentou isso, que precisava reverter essa lógica, mas foi assim, citado uma vez, nunca mais eu vi. Queria entrar agora no assunto de política monetária. Eu vi o podcast que você gravou recentemente com o André Calhardo, se não me engano, do antagonista, do podcast do antagonista não, foi O assunto. o assunto, perdão, o podcast do Zanelli. assunto. E você comentou um pouquinho dessa meta de inflação que está muito audaciosa para o padrão brasileiro. Você pode comentar um pouquinho que você escreveu recentemente também da decisão da política monetária que foi correta, que o mercado também fez muito ruído e alvoroço sobre a decisão, mas que você achou super normal também. Conte um pouco da sua visão. O mercado ele analisa esses comunicados, as atas e o relatório de política monetária com lupa, né? Então acompanha cada palavra que o Banco Central usa, e se ele muda essa palavra, já pode indicar isso ou pode indicar aquilo e tal. Então, a autoridade monetária ela opera nesse contexto em que qualquer coisinha que ela mude no comunicado pode ser mal interpretada e tal. Então, o comunicado da última reunião do Copom, a reunião de junho, né? Bom, nós estamos gravando aqui no início de julho, mas a última reunião foi em junho. Ele causou um alvoroço, porque tem um negócio chamado Horizonte Relevante da Política Monetária, que não está escrito em pedra isso. Quer dizer, isso é estimativa de economista. Só que a gente se avora numa vaidade de achar que a ciência econômica é física, que é uma coisa ciência exata, e não é. Felizmente ou infelizmente. Então, o que se sabe é que a política monetária decidida hoje afeta num horizonte de 12 a 18 meses a demanda agregada e, portanto, a inflação. E o Banco Central considera isso, né? Considera esse máximo aí de 18 meses. Daí, os analistas do mercado financeiro, hoje eu me incluo nesse grupo, né? Eles ficam olhando e falam, tá vendo? Olha só, então ele tem que estar em junho,
Lá em dezembro de 27, tem que mostrar que a projeção dele está em 3%, que é a meta de inflação. Só que as coisas não são assim, quer dizer, quem é que garante que essa projeção está bem calibrada, que as coisas não vão mudar? E aí entra o que o comunicado trouxe, que a meu ver foi feliz o comunicado. Os intérpretes do comunicado é que não foram tão felizes. Depois até se retrataram quando veio a ata, né? Quando veio a ata da reunião, que é o documento maior, aí falaram, então não era bem isso que a gente estava pensando. Mas também jogaram a culpa no próprio Banco Central. E aí o Galípolo, que é meu amigo e acho que faz um bom trabalho lá no Banco Central, errou também de dizer que ele próprio e o Banco Central erraram no comunicado. Tinha que ter defendido o que eles escreveram no comunicado. Que eles escreveram uma coisa óbvia. Eles falaram, olha, o horizonte relevante é, de fato, final de 27, só que as incertezas são tão grandes. A guerra, por exemplo, caminhou para terminar, mas tem muita negociação ainda para acontecer. Eu não sei o que vai acontecer com o preço do petróleo. O preço do petróleo estava acima de 100 e de repente voltou para casa de 75, 80, né? E isso afeta a inflação. Tem a guerra na Ucrânia, tem o tarifaço do Trump, que vira e mexe e renova essas medidas de restrição ao comércio. Tem a questão da inflação doméstica também, que está acima do que todo mundo previa. A questão fiscal, que também impõe dá a sua cota de colaboração para essas incertezas e riscos. Tem a atividade econômica, que todo mundo projetava que já estaria mais fraca, e na verdade o primeiro trimestre desse ano veio bem forte. Então, dado tudo isso, o que eles disseram no comunicado é, em vez de eu tomar uma decisão agora, por exemplo, de colocar a Selic lá na casa do chapéu, mais do que já está, e gerar uma volatilidade tremenda, só para conseguir que a minha projeção no horizonte relevante ficasse em 3%, eu não vou fazer isso. Eu aceito esse 3,7 lá, que é a inflação projetada pelo próprio Banco Central para dezembro de 27, e na próxima reunião, que é em agosto, por isso que tem várias reuniões, né? Até devia ter mais, não só 8 reuniões no ano, devia ser uma reunião por mês. Só que a gente copiou até isso do Fed, né? A parte boa a gente não copiou, que é cada membro do Fed fazendo a sua curva inteira de projeções e não só a Selic e outras coisas que a gente poderia discutir. Mas aí, então eu vou mirar o primeiro trimestre de 2028. Pronto, aí foi suficiente para causar um rebuliço. Quando você vai ver a lei da independência, o comunicado cumpriu totalmente a lei complementar 179. E vale dizer que antes dessa lei complementar, o Banco Central já tinha total autonomia. Depois do Plano Real em 94, nunca mais nós tivemos um problema de inflação. A inflação média, se pegar os últimos anos, nós estamos com 4,5, 4,6 a média, nos últimos 6, 7 anos. Isso não é problema de inflação. A questão é o seguinte, é possível que a gente tenha uma meta tão ousada? A premissa é, todos querem a inflação controlada, eu também quero. Agora, eu não acho que a gente possa ter uma meta de 3% de barato. E quando você olha o histórico, vocês sabem disso. Só teve 3 ocasiões que nós tivemos uma inflação em torno de 3. Abaixo de 3 só teve 2 ocasiões. Então você pega 98, aquela situação grave já do segundo governo Fernando Henrique, desemprego elevado, uma crise externa atrás da outra, né? Depois teve 2006, e aí 2006 também era uma conjuntura muito específica, né? Que a gente tinha, já estava na iminência da crise financeira de 2008 e 2009, mas ainda não estava colocada. Só que o boom de commodities estava ajudando muito a taxa de câmbio. Então você tinha um real super apreciado. Aí a inflação ficou também em torno de 3. E a outra mais recentemente, 2017, no governo Temer, depois de uma coisa singela. O pior biênio da série histórica, depois da crise de 29, em termos de crescimento, que foi 2015 e 2016. Então, quer dizer, a conclusão, porque economia é isso, é olhar para a história e tentar antecipar o futuro com base no passado. Ninguém tem bola de cristal. E o passado me mostra o seguinte, parece que não é razoável ainda para nós ter uma meta de 3%, porque para conseguir esse objetivo, ou eu jogo o país numa recessão e aumento a taxa de desemprego, que não parece razoável, ou eu sobreaprecio a taxa de câmbio, que não depende de mim só também,
e também tem outras consequências para a indústria, para a exportação, né? Ou simplesmente fica jogando a Selic lá em cima até conseguir atingir esse objetivo. Então, eu entendo que a gente precisaria de uma meta de inflação mais adequada para a nossa realidade. Não agora, porque aí também tem a questão da economia política. Ninguém é bobo de achar que o Conselho Monetário vai se reunir ou que o presidente Lula vai alterar o decreto, porque precisa alterar o decreto atual das metas contínuas, né? Naquele decreto é que você tem ali a base que diz o seguinte: o Conselho Monetário pode sim mudar a meta de inflação, mas ele tem que avisar com 36 meses de antecedência. Então, se eu quisesse mudar hoje a meta de inflação, esse decreto teria que ser alterado, para que o Conselho Monetário pudesse, por iniciativa do ministro da Fazenda, mudar a meta de inflação para um prazo mais curto. Mas eu não acho que é o caso de fazer isso agora. Nós estamos em ano de eleição, a questão fiscal está aí na boca de Matilde, como diz o ditado, né? Ainda que não esteja tão ruim, mas o fato é a percepção do mercado, que é quem financia o governo. Então, o que eu tenho proposto é o seguinte: para o ano que vem, o governo deveria começar com uma meta de inflação um pouco mais alta, propõe essa meta mais alta, desde que apresentasse simultaneamente um plano de ajuste fiscal de 2% do PIB de superávit, a meta fiscal. Mas não pode só ser assim, vamos fazer a meta daqui 3 anos, vai estar em 2% do PIB. Não. Tem que mandar o conjunto de ações que vão depender do Congresso, as providências também que não dependem do Congresso, mas dependem do Executivo, e um cronograma de execução desse ajuste fiscal. Aí sim você vai ter credibilidade para poder jogar essa meta de inflação um pouco para cima. E a verdade é o seguinte: naturalmente, o mercado, se comprar esse ajuste fiscal, vai precificar juros menores. Porque não importa só a Selic, né? Vocês sabem disso melhor do que eu. Importa a curva inteira de juros. E hoje a curva inteira está pressionada. Não há Cristo que aguente fazer ajuste fiscal com juro real sendo pago nesses títulos do governo de prazo médio, por exemplo, de 8% acima da inflação. Uma loucura. Eu queria também te ouvir em relação a essa questão da coordenação entre política monetária e política fiscal, né? Que às vezes passa essa impressão de que basta que a gente faça um ajuste fiscal para a gente trazer os juros para baixo em patamares civilizados. E aí eu queria te ouvir justamente nisso. Você acha que o ajuste fiscal ele é uma condição suficiente ou não? Ele é uma condição ela é necessária, mas você precisa de outras medidas para trazer os juros para baixo, né? Que a gente tem esse histórico de juros muito elevado. A gente já fez ajustes fiscais no passado, mas não necessariamente os juros caminharam para patamares mais baixos, né? A gente teve um período ali muito específico, que se a gente olhar ali o período Temer, mas que também foi muito ajudado por essa questão. O desemprego era muito alto, a gente teve ali, né, um choque tanto na parte de política monetária, o teto de gastos, mas me parece que a questão é um pouco mais complexa, e eu queria ouvir de você justamente isso. Só o ajuste fiscal é necessário para trazer os juros para baixo? Precisa de mais coisa? Pois é, eu entendo que o lado fiscal ele responde por uma parte desse juro elevado. Mas aí, olhando para a evidência histórica, você pega lá de 99, governo Fernando Henrique ainda, até 2008, a gente teve superávit primário historicamente elevado. Inclusive, o presidente Lula conseguiu fazer um primário maior ainda do que aquele do final do governo Fernando Henrique. A gente chegou a ter superávit primário de quase 4% do PIB. E não foi um ano só, não. Bom, naquele período a Selic diminuiu, mas ainda em relação aos pares, em relação ao mundo inteiro, continuava a ser uma taxa real de juros muito alta. Isso é uma evidência de que, de fato, o lado fiscal parece explicar uma parte desse prêmio pelo risco que está embutido no juro, mas não é só isso. Tem outras razões que explicam. Que outras razões? Por exemplo, a meta de inflação muito apertada. Por exemplo, uma atuação do Banco Central que tem um viés conservador permanente, né? Então, qualquer um que assume uma cadeira no Banco Central, a primeira coisa que ele tem que fazer é mostrar que é durão, né? Por que isso? Quer dizer, o Guilherme Mello, por exemplo, que é um excelente economista, que tem doutorado na Unicamp, que é um cara que agora tem uma experiência acumulada na Secretaria de Política Econômica, teve o nome dele, digamos, vetado para o Banco Central. Sabe Deus por quê, mas o fato é que o nome dele foi cotado, aparentemente chegou no presidente Lula e a indicação não foi feita. Por quê? Porque não se aceita pluralidade no Banco Central.
Ou você reza a cartilha, ou tá fora. O Thiago Cavalcante, por exemplo, que é professor de Cambridge. Pô, e tem estudos importantes publicados. Tem um estudo recente com o Carlos Eduardo Gonçalves, que é super hawkish, né, para usar o termo que o mercado gosta, e é um cara academicamente impecável, que eles mostram que a taxa de juros de longo prazo no Brasil, historicamente, tem 2 pontos de percentagem que não são explicados por nenhum desses fatores. Quais fatores? Esses que tradicionalmente a gente levanta. O fiscal, aquele risco de default, né, histórico, porque o Brasil tem um histórico de não pagamento, de crises e tal, que tem aquele paper do Edmar Baixa com autores lá, de 20, 25 anos atrás, que fala sobre isso, né, o risco jurisdicional, a questão da baixa poupança, a questão das instituições, o padrão de consumo, Direcionado também a Bucito. os canais entupidos da política monetária por conta do crédito direcionado excessivo. Eles controlam por tudo isso. Sobram 2 pontos no juro de longo prazo que não são explicados por esses fatores. Então, isso sugere que não é só o lado fiscal. Agora, você tem que jogar a carne para os leões, senão você não faz nada. Então, tá bom, vamos aceitar que o fiscal é um dos responsáveis. Até porque é mais um argumento para fazer o ajuste, que precisa ser feito mesmo, que nós estamos gastando mal e estamos gastando muito. Então, ok, vamos fazer o ajuste. Quanto que precisa ser? 2% do PIB. Por que 2% do PIB? Porque se o juro real, que hoje está em 9% ou mais de 9%, ele está muito acima da taxa neutra, né? Para quem está nos ouvindo, a taxa neutra é uma espécie de referência que a gente estima, acima da qual a política monetária é contracionista e abaixo dela é expansionista. Estimula, né, a demanda e a economia. Então está muito acima, está o dobro da taxa neutra. Digamos que volte para um patamar mais civilizado em 2, 3 anos, até como consequência do anúncio do ajuste. E não só do anúncio, mas também tem que ter medidas concentradas no primeiro ano. Aí o que vai acontecer? Esse 2%, se o crescimento tiver em torno de 2,5%, quem sabe até 3% com sorte, com o juro real mais baixo, 2% do PIB resolve uma dívida de, vai estar mais de 80, né? Vai estar em torno de 84, digamos, por cento do PIB, você consegue estabilizar. E aí começa a cair, porque o juro vai se equilibrar num patamar mais baixo. Mas é importante ter uma meta de inflação maior, senão esse juro não vai cair nunca, né? Porque aí a inflação vai começar a ceder e vai estar sempre acima dos 3%. E o que o Banco Central faz? Bom, aí em defesa do Copom, os membros do Copom têm mandato, dado pela Lei Complementar 179. Eles não podem não cumprir o mandato. Tem uma meta que tem que ser cumprida. Não pode florear, não pode sair da caixinha. Então, por isso também que eles estão presos a esse objetivo. Agora, quem define esse objetivo é a política, é o Conselho Monetário Nacional. E aí é que precisa ter uma discussão. Eu chamaria uma discussão, passada a eleição desse ano, convocaria o Conselho Monetário Nacional para fazer audiências públicas, chamaria, por exemplo, especialistas aqui, nossos, o Aloysio Araújo, Ele um tem dos defendido, né, o maiores, aumento da meta, inclusive, né? que é um dos maiores professores de economia do país, reconhecido internacionalmente, vai ser homenageado agora. Vários prêmios Nobel vão vir para o Brasil nesse evento em homenagem a ele. Então, chama o Aloysio, chama o pessoal mais desenvolvimentista, chama especialistas de fora e vamos fazer essa discussão. Qual é a meta de inflação ótima para o caso do Brasil? Porque não pode sair da cachola. Agora tem que ser 3%. A meta de primário não é definida assim, é definida com base num critério, que é a sustentabilidade da dívida. Por que a meta de inflação não pode ser discutida? É sempre quanto menor, melhor? Não necessariamente. Então, bota 0 de inflação. Bota 1% de inflação. Tem um ponto que eu acho que é importante, queria tentar fazer esse link entre fiscal e monetário, que eu acho que é um pouco da sua especialidade, que também falou na Warren, é que esses juros elevados e a pressão que tem toda na curva de juros nas NTNBs tem um impacto direto no estoque da dívida. Hoje, 46, eu acho que eu vi o último relatório, 46% da dívida é atrelada a pós-fixados, ou as partes Selic, tem uma parte que é 26, se eu não me engano, a parte de inflação, de PCA, e tem um pouquinho agora que o governo tem emitido para fora, fez em euro, fez em dólares, agora quer fazer os Banda Bonds e
está tentando diversificar porque está sendo mais barato emitir a dívida lá fora do que aqui internamente. Como que você está vendo essa visão de como o juros impacta também sobre a dívida, sobre essa trajetória crescente e como que o Tesouro tem se posicionado com essas emissões lá fora, que tem uma relação direta entre as duas coisas? Olha, desde que eu comecei a acompanhar a política fiscal, 2008, ainda lá na Tendências Consultoria, que eu acompanho o Plano Anual de Financiamento da Dívida, que é um documento público em que o Tesouro Nacional explicita os objetivos dele. E aqui vamos fazer justiça, né? O Tesouro tem uma gestão impecável, tem servidores excelentes, independentes, técnicos e tudo mais. E quais são esses objetivos? Alongar a dívida e reduzir o custo médio. Só que nós temos um negócio chamado letra financeira do Tesouro, que é mais conhecido como Tesouro Selic, né? Esse Tesouro Selic, ele foi criado lá no final dos anos 80, porque o Brasil gozava de uma confiança tão baixa do resto do mundo, e a gente dependia do resto do mundo para financiar o Estado brasileiro, que nós tivemos que inventar um título público pós-fixado. Quando a gente aprende macroeconomia, né, no livro-texto, lá, política fiscal, o que a gente aprende? Quando aumenta a taxa de juros, isso ajuda a controlar a inflação. Um dos motivos é porque o valor dos títulos cai. Só que isso não acontece com metade da dívida no Brasil. Porque quando eu aumento a taxa de juros, os pré-fixados, eles diminuem de valor, certo? Porque, digamos que eu emiti um título pré-fixado com uma taxa de 10%. E aí as pessoas compraram esse papel, as instituições, etc. Aí a Selic diminui. O que vai acontecer? O valor de quem tem esse título na mão, esse valor vai aumentar, porque o juro está diminuindo. Então significa que esse papel que eu tenho na mão, que promete pagar mais, ele ficou mais valioso, num contexto em que o juro básico da economia está diminuindo. Agora, o pós-fixado é o contrário, porque ele foi criado justamente para garantir que quando e eventualmente a Selic aumentar, e provavelmente a taxa básica aumentasse, todos os detentores desses títulos ficariam mais ricos, a sua renda seria preservada. Então tem um efeito renda positivo, metade da dívida, em metade da dívida, que prejudica a política monetária, porque eu preciso ao mesmo tempo definir uma taxa, que é aquela taxa ótima para cumprir a meta de inflação, então a meta Selic é fixada com base nisso, mas ela também é uma taxa que equilibra o mercado de títulos, ou metade dele pelo menos, se você incluir as operações compromissadas, né, naquela conta que você estava fazendo, pega a dívida mobiliária e soma as compromissadas, metade disso é Selic. Então, o que fazer, né? O Tesouro tem consciência disso, ele vai tentando ao longo do tempo alongar a dívida, reduzir o percentual de selicados. Só que quando a coisa aperta, esse título selicado é sempre aquele Rivotril que resolve a depressão momentaneamente. Mas ele cria uma espécie de vício nisso, né? Porque ele resolve e tal, mas estruturalmente você não está resolvendo. O que se argumenta é o seguinte: só vai mudar isso quando a gente tiver uma confiança maior, uma credibilidade maior, quando houver demanda por títulos mais longos que não sejam tão caros. Nisso eu concordo com a variação geral. É preciso mesmo ter superávit primário. Enquanto você não tiver superávit, a dívida vai ser cara, porque o Estado gasta demais e daí ele precisa dessa poupança. E quem tem poupança só quer emprestar pela taxa que ele julga que vai cobrir aquele risco que ele tem, etc, etc. É claro que é uma taxa hoje astronômica, né? O investidor estrangeiro, o próprio ministro Dario deu declarações recentes referentes ao Spring Meeting, lá, o encontro do FMI, que todo mundo vai e tal. E lá ele ouviu dos estrangeiros muitas coisas positivas sobre o Brasil. É claro que pode ter outros fatores, mas eu tenho certeza que um dos fatores é que eles estão com um sorriso de orelha a orelha quando observam que a taxa de juros no Brasil é infinitamente maior do que a dos Estados Unidos. Então eles podem trazer dinheiro para cá e ganhar esse diferencial. Tão simples quanto isso. Esses movimentos do chamado carry trade ainda são muito relevantes. Só que aí isso envenena a economia brasileira, porque eu fico dependendo desse capital estrangeiro em condições normais de temperatura e pressão.
eu imponho também uma sobreapreciação da taxa de câmbio, que é um problema também que a gente pode discutir em um outro momento, mas que é grave também. Essa volatilidade da taxa de câmbio é veneno para a indústria nacional, por exemplo, né? E essa tentativa do governo, do Tesouro, de internacionalizar novamente a dívida, você vê como muito positivo. Eu acho bom como uma coisa lateral, né? Acho que nós não devemos voltar a ter um percentual grande da dívida na mão de estrangeiro ou em moeda estrangeira. Não, não é bom porque o risco cambial é relevante. Sim. Mas, por outro lado, eu acho bom que lateralmente ou pontualmente você faça essas emissões, porque atrai recursos de boa qualidade. Você vai num nicho que está preocupado realmente ou que está atento ao país, está avaliando a economia brasileira e vai trazer dinheiro, até que pode ser canalizado para iniciativas interessantes, né, de investimento na economia real e tudo mais. Então, acho bom. E também é bom por um outro motivo, porque mostra que a nossa posição lá fora, aliás, mostra, não é que mostra, é uma espécie de termômetro para a gente medir como o Brasil está sendo visto lá pela China, pelos Estados Unidos, etc., pelos europeus. Poderia ser uma boa métrica de risco Brasil, né? Pra eles entenderem melhor que o Brasil é um bom Eu entendo, pagador, sim. né? É, Perfeito. exatamente. Eu queria fazer só uma última perguntinha, e aí acho que a gente vai para aquelas partes mais complicadas. Mas eu queria te ouvir, né, para finalizar. O Brasil, se a gente pegar nos últimos 20, 25 anos, Felipe, ele construiu uma rede de proteção social bastante robusta, né? Se a gente for olhar até bem acima dos nossos pares. E eu queria saber, na sua avaliação, o próximo passo, né, da política fiscal, enfim, seria ampliar, né, os benefícios, aumentar mais a eficiência desses programas? Você acha que ainda existe espaço para expandir ou já está bem consolidado? Como é que a gente equilibraria esse responsabilidade fiscal, proteção social, crescimento econômico, enfim, né, nesse contexto de o Brasil criou um grande colchão social, né? Caminhamos bastante, muito acima do que a gente tem em outros países, mas agora a gente precisa caminhar também para responsabilidade fiscal. Como equilibrar isso, né? Só para complementar, acho que até tem uma literatura grande no Brasil, que eu lembro que eu li artigos na faculdade, que existia se a focalização dos programas ou uma ampliação. Mas esse debate que é interessante também. Olha, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deram uma contribuição muito grande nesse aspecto, porque o FHC, a origem dos dois, digamos, é a mesma, mas o governo FHC foi mais liberal social, até classificado pelos cientistas políticos como um governo de centro-direita, pela atuação que teve na economia. Mas foi ali no governo FHC que a gente começou a criar as bases dos programas sociais mais importantes, como o Bolsa Escola, o Vale Gás, todos os programas que a dona Ruth Cardoso comandava também, de aproximação com o empresariado, inclusive, coisas modernas para a época. E a base das políticas sociais foi ali. Sem contar o Plano Real, que ainda vem do governo Itamar, mas com o Fernando Henrique como ministro da Fazenda, que teve um efeito social gigantesco, né? O Plano Real ele mostrou que o controle da inflação é uma conquista que a sociedade não aceita mais abrir mão dessa conquista, porque produziu um ganho de renda real, aumentou o consumo dos mais pobres de uma maneira fantástica. Então, aí, a partir disso, com a moeda tendo ganhado força, então vieram os programas sociais. Aí o presidente Lula deu uma contribuição muito importante, primeiro com o Fome Zero, depois repensando isso e fazendo o Bolsa Família, que é um programa que simplesmente, eu diria que é unanimidade. Não tem ninguém que critique o Bolsa Família, porque ele foi um programa focalizado, porém, como a pobreza é muito grande, ainda é muito grande no Brasil, mas na época era ainda mais, você tem um programa que é gigantesco, né? Então atendendo milhões e milhões de famílias. E esse programa foi sendo aprimorado ao longo do tempo. Teve um período recente, no período recente, uma piora, porque você acabou expandindo esses benefícios do Bolsa Família para, por exemplo, famílias unipessoais, como são chamadas. Então, mais de um benefício sendo pago para o mesmo grupo familiar. E isso está sendo corrigido agora, uma correção silenciosa, que isso a Globo não mostra, como diz o ditado, né? Mas em 12 meses o Bolsa Família está caindo, há vários meses.
porque ele aumentou muito aquela história do Auxílio Brasil, do Auxílio Social, e em 2022, as medidas que o então presidente tomou para expandir esse gasto, e agora está sendo corrigido. Então, eu entendo que nós estamos bem servidos de programa social. E o Bolsa Família é o carro-chefe. O que a gente precisa? Unificar os programas. Porque eu tenho o Bolsa Família de R$ 600 e, ao mesmo tempo, tenho um abono salarial, que paga um benefício de um salário mínimo para quem está empregado e recebe até, acho que, 2 salários mínimos. Será que esse abono salarial é um benefício prioritário, digamos? E ele custa bastante caro, não? Custa mais ou menos, custa bem caro. Ele custa mais ou menos um quarto do Bolsa Família, né? 30 e poucos bi, né? 30 e poucos bi, o Bolsa Família custa 150 e poucos, então um quarto mais ou menos. Tem ainda o benefício de prestação continuada, tem a Previdência Rural, tem o seguro-desemprego. Então, Rafael, eu acho que nós temos que ter uma unificação dos programas sociais em torno do Bolsa Família. E essa unificação tem que ser feita a partir de uma avaliação. Por exemplo, o Ricardo Paes de Barros, o Sérgio Firpo, esse pessoal todo tem estudado muito isso. O modelo ótimo dos programas, se tem que universalizar ou se tem que focalizar. E aí, a partir desse diagnóstico, tomar a decisão. Mas a minha impressão é de que hoje a gente já gasta bastante com os programas sociais e eu não vejo o ajuste fiscal sendo um impeditivo para isso. Eu acho que o ajuste fiscal viabiliza a gente continuar a ter políticas sociais importantes como essas. Maravilha, acho que tem uma horinha de papo aqui. Conseguimos abordar todos os pontos do meu convite que eu fiz ali depois que eu li seu artigo. Para quem não conhece, se colocar Felipe Salto no Google, tem lá no UOL e no Estadão, certo? Que você pode encontrar vários artigos quinzenais e semanais. Semanais ou quinzenais, né? O Estadão é quinzenal, todas as quintas-feiras, né, quinzenalmente, e no UOL de terça-feira. Maravilha. Semanal. E para terminar, a gente sempre pede aquelas recomendações que você já deu no episódio, eu até esqueci de comentar isso. A gente não começou com o nosso bate-papo inicial de quem é Felipe Salto, porque na temporada passada, quando esse podcast tinha outro nome, nós tínhamos feito o primeiro convite, que você quer a sugestão de conhecer um pouquinho mais a história dele, só olhar os primeiros 10 minutos daquele episódio, depois volta para cá para ver um pouquinho mais, e também fica o convite. Mas antes de terminar, as recomendações de livro que você tem lido recentemente, pode ser fiscal ou não, ou da área econômica ou não, um filme, uma série, que hoje as pessoas estão mais com a vontade de ver séries do que filmes muito longos, música e um restaurante em São Paulo que você já recomendou uma vez, a gente acompanhou também você num jantar, e qual outro restaurante você pode indicar aqui pro pessoal? Olha, de série, eu assisti recentemente esse Brasil 70, que é muito bom. Muito bom. É sobre a Copa de 70. Eu a vi também, é incrível. E, inclusive o ator que faz o Pelé é muito parecido. É impressionante. E a série é muito... Ela prende muito atenção, tem tem o João Saldanha, que é um caso à parte, né? E o Rodrigo Santoro, que faz o João Saldanha. Para quem não sabe, o João Saldanha era jornalista e a seleção de 70 era muito criticada, né? Aí o governo e a CBF junto decidiram fazer o seguinte: tá bom, então vamos trazer um jornalista para ser técnico da seleção. E convidaram o João Saldanha e ele aceitou. Então a seleção, com o Pelé e todos os craques lá, o Tostão, o Gerson, etc., ela foi montada pelo João Saldanha. Depois ele brigou com o regime militar, não quis aceitar uma indicação de um jogador que acho que o Médici tinha indicado, e aí ele foi retirado e o Zagallo assume a seleção. E era um perfil muito diferente o do Zagallo, né? Mas aí não vou dar spoiler. E o filme que eu assisti recentemente foi Nuremberg. Eu assisti. Final de semana sobre o julgamento dos nazistas, né? E muito interessante também. Prende muita atenção e tem coisas que eu não conhecia ali sobre o julgamento, a relação do psiquiatra lá que os Estados Unidos mandam para ficar entrevistando os nazistas que iam ser julgados, né? E diagnosticar se eles tinham algum problema, se não tinham. Evitar que algum se suicidasse. Exato. Um livro de economia ou não?
Então, o livro que eu recomendo é um que li recentemente, até para um podcast do UOL que eu participei com o Murilo da Avelo, que é do Nassim Taleb, chama Antifragilidade. É interessante, o negócio foge um pouco de economia, mas é um conceito que se aplica para a vida, para vários aspectos da vida. E qual conceito que é? Da coisa da resiliência, né? Que a gente chama de resiliência, mas ele classifica como antifragilidade. Então, por exemplo, crises financeiras ou momentos da vida que você está passando por dificuldades, como é que os sistemas e as pessoas reagem a essas situações. Show. E aí ele cria esse conceito de antifragilidade. Maravilha. E agora um restaurante e uma música, um cantor ou cantora. O restaurante eu sempre indico La Casserole, Se eu não me engano, você indicou isso da última vez também. que fica no Largo do Arouche, aqui em São Paulo, na frente da Banca das Flores. É um restaurante de 1954, completou 72 anos agora em maio. É muito agradável e a comida é muito boa. E uma cantora, música que se ouve. Você sabe que eu descobri um cantor novo que pelo menos para mim, que chama Silva. Não sei se vocês já viram. Ele é famoso. Ele tem um bloco dele até. E Bloco ele do é Silva. muito legal assim acompanhar esse cara no Instagram e as músicas são boas. Mas para mim música é sempre bossa nova, MPB e Tom Jobim, né? Sabe o que eu ia te perguntar? Se você recomenda algum livro para entender o problema fiscal brasileiro. Pode ser o seu, viu? O problema, olha, o clássico é o do Fernando Rezende, que eu sempre recomendo, chama Finanças Públicas. Os especialistas em contas públicas não são muito criativos, né? Porque também tem o do Fábio Jambiagi e da Ana Cláudia Além, também chama Finanças Públicas. E aí eu tenho 2 livros, né? Eu tenho também um que chama Finanças Públicas e tem um subtítulo, junto com o Mansueto Almeida, mas aí é um conjunto de artigos que a gente publicou em 2016, vários coautores, para falar um pouco daquele período da contabilidade criativa e como que o país estava saindo daquilo. E o mais recente que eu publiquei com o Josué Pellegrini chama Contas Públicas no Brasil, pela editora Saraiva, 2020. Se for comprar um só, compre esse. Uma última coisa que eu ia falar. O Felipe também tem um podcast dele, na Warren, e aí eu ia te falar justamente para isso, contar um pouco como é que tem sido o seu podcast e fazer aí, pode fazer até sua propaganda. Seu jabazinho. Pode contar um pouco comigo. Ótimo, obrigado pelo espaço. A gente criou esse podcast lá na Warren, chama Warren Política. E o objetivo do podcast é trazer personalidades do mundo da política, autoridades e também analistas da cena nacional, para fazer um mosaico dessa coisa toda que está acontecendo, com foco muito na eleição desse ano, mas não só, né? É trazer avaliações técnicas e também a visão dos protagonistas. Então já levamos o ministro da Fazenda, Dario Durigan, já levamos também o Afif, por exemplo, Guilherme Afif Domingos, que é secretário do governador Tarcísio aqui em São Paulo. O Temer, né? Já foi. O Temer, ex-presidente da República, foi muito bom o episódio com ele, inclusive. Também o Gilberto Kassab, que é uma eminência parda na política, né? Muito importante. Eduardo Leite, Ratinho Júnior. Simone Tebet foi a primeira, não Simone Tebet ainda era ministra do Planejamento quando foi. E o Felipe Nunes, que é um baita cientista político também. Então, acompanhem lá pela Warren. É só digitar Warren Política no Google que já vai direto pro podcast. Tá no YouTube e no Spotify, ou tá no Isso. YouTube? Nos dois. Maravilha. Então é isso. Palavras finais, Rafa, por Bom, favor. eu queria agradecer o Felipe por ter aceitado o convite. Eu só digo uma coisa: se você quiser entender o cenário fiscal brasileiro, os problemas fiscais, assista esse podcast. Você vai conseguir ter uma boa visão, né? Porque foi verdadeira aula aqui pra gente. Foi muito bacana. Felipe, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite. Obrigado, Rafael Sung. Agradecer a Suno também pelo convite. Parabéns aí pelo podcast. E para você que ficou até o momento, agradeço. Deixe seu like, se inscreva no canal, acompanhe o Felipe Salto nas redes sociais também, nos seus podcasts. As portas sempre estão abertas. Eu queria agradecer novamente pelo convite. Espero que você volte terceira, quarta, quinta vez com os novos livros publicados. A gente divulga aqui. Até a próxima, pessoal. Forte abraço.